Bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Prolabore Online. Esta aula é a de número 4 das aulas práticas relativas ao curso de preparação para a segunda etapa do 13º Exame de Ordem, na especialidade Direito Tributário. Por especial deferência do professor Carlos Cruz, diretor do Prolabore, essa aula será também disponibilizada aos meus alunos do 10º período de Direito da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, aqui em Belo Horizonte. Os meus agradecimentos ao professor Carlos Cruz. Muito bem, pessoal. Mais uma questão prática de uma prova bastante antiga, mas que eu faço questão de manter entre as provas que nós analisamos, entre as questões que nós analisamos, para que fique bem clara a distinção entre norma geral e norma específica de cada tributo, ok? Então, vamos lá para o enunciado. No município de Belo Horizonte, José Carlos celebrou com Carlos José, em 1º de janeiro de 2014, promessa irrevogável e irretratável de compra e venda de determinado imóvel localizado naquele município. Então, veja bem, eles ajustaram uma promessa de compra e venda de bem imóvel. Claro? Acordaram as partes que os tributos e encargos relacionados com a transmissão do imóvel seriam suportados pelo promitente comprador Carlos José. Nada disso. Pelo comprador José Carlos, a quem caberia ainda providenciar até 30 de maio de 2004, a transferência da propriedade com lavratura da escritura pública de compra e venda e posterior averbação no 2º cartório do registro de imóveis da comarca de Belo Horizonte. Em 10 de maio de 2004, ou seja, próximo da data limite, José Carlos, no 1º cartório de registro de notas de Belo Horizonte, requereu a lavratura de escritura pública de compra e venda do aludido imóvel. Uma semana após, José Carlos foi notificado do lançamento tributário feito pela Fazenda Pública do município de Belo Horizonte, que dele exigia o pagamento do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por ato oneroso intervir, sendo comunicado ainda que não seria possível, nos termos da legislação municipal, então olhe lá, nos termos da legislação municipal, lavrar-se a referida escritura enquanto não fosse quitado o tributo lançado. Aproximando-se o prazo para se lavrar a escritura e sem dispor naquela ocasião, pode até ser que no dia seguinte o sujeito ganhe dinheiro na loteria esportiva, mas por enquanto não. Sem dispor naquela ocasião de numerário para pagar o tributo exigido, José Carlos lhe procura para tomar a providência judicial cabível na esfera tributária, de modo a permitir a lavratura da escritura sem o pagamento do referido tributo exigido pelo município. Veja bem, não há negativa de pagar o ITBI. A negativa de pagar o ITBI nesse momento, ok? Nesse momento. Propõe, então, imaginando estar no dia 20 de maio de 2014, a medida judicial que entender pertinente, considerando ainda as seguintes disposições constantes da lei municipal.
O imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso inter vivos tem como fato gerador a transmissão onerosa a qualquer título da propriedade ou domínio de bens imóveis por natureza ou acessão física situada no território do município. Então, o verbo aqui é transmitir. Muito bem. Parágrafo único. O disposto nesse artigo abrange os seguintes atos, quer dizer, também é fato gerador. O compromisso ou promessa de compra e venda de imóveis sem cláusula de arrependimento ou a cessão de direitos deles decorrentes. Claro? Muito bem. Contribuinte do imposto, o adquirente ou cessionário do bem, na permuta, cada um dos permutantes, não é o caso. A base de cálculo é o valor dos bens ou direitos transmitidos no momento da transmissão, a alíquota é de 2%. O imposto será pago em até 30 dias após a notificação de lançamento, mediante documento próprio fornecido pela repartição fazendária competente na forma regulamentar. Observado o seguinte, bem, diz aí agora o finalzinho da legislação municipal. Ora, repare só, nós temos aqui a seguinte situação: já houve ou não houve o lançamento do ITBI? Claro, o lançamento, melhor dizendo, já houve ou não houve o fato gerador do ITBI? Ora, você sabe que o fato gerador do ITBI, em linhas gerais, é a transmissão de bens imóveis. A transmissão de bens imóveis, com base no artigo 1245 do Código Civil, se dá com o registro da escritura pública de compra e venda, no cartório de imóveis. Por outro lado, a lei municipal diz que também é fato gerador o compromisso irretratável de compra e venda. Ora, pelo que está no Código Civil, a transferência do bem imóvel só ocorre com registro no cartório de imóveis, da respectiva escritura pública de compra e venda. Nesse caso específico aqui, a escritura não foi nem lavrada ainda. Então, como é que eu vou poder dizer de registro no cartório de imóveis, do registro no cartório de imóveis de uma escritura que nem foi lavrada ainda? Evidentemente que não ocorreu ainda
o fato gerador do ITBI. Porém, eu tenho aqui uma inconsistência. O CTN diz uma coisa e a lei municipal diz outra. Quem tem razão? Ora, cabe à Constituição dizer que lá no artigo 146 que compete à lei complementar definir em relação aos impostos base de cálculo, fato gerador e contribuintes. Fato gerador, base de cálculo e contribuintes. Claro? Então, se houver uma antinomia, se houver uma divergência entre a lei complementar e a lei municipal, no que diz respeito à definição do fato gerador, há de se observar o constante da lei complementar, em detrimento da lei municipal. Em outras palavras, se tiver disputa entre a lei complementar e a lei específica, no caso municipal, quem ganha essa disputa é a lei complementar, ok? Não porque a lei complementar seja hierarquicamente superior à lei ordinária, não é isso não. É por uma questão de reserva trazida lá no artigo 146 da Constituição, ok? Muito bem, pessoal. Então, vejamos aqui qual é a ação cabível. Claro, qual é a ação cabível? Vejamos primeiro se cabe o mandado de segurança. Claro, existe ato ilegal ou ato coator? Eu entendo que sim. É a exigência de crédito tributário sem que ocorra o fato gerador. Mas como você está falando que há a exigência do crédito tributário? Ora, já houve a notificação do lançamento, basta voltar ao enunciado, já houve a notificação do lançamento. Quer ver? Olhe lá. José Carlos foi notificado do lançamento tributário. E mais, sendo comunicado que não seria possível lavrar a escritura enquanto não fosse quitado o imposto municipal. Então, quer dizer, estão condicionando a lavratura da escritura ao pagamento do imposto. Ora, o que constitui o fato gerador do ITBI é o registro da escritura no respectivo cartório de imóveis. Nesse caso, não houve nem o registro, não tem nem a escritura. Como é que vão dizer da ocorrência de fato gerador? Então, o lançamento do tributo, o lançamento do crédito tributário sem a ocorrência do fato gerador é, a todos os olhos, ilegal. Ok? Muito bem. Visto isso, cabe o mandado de segurança, já que eu posso fazer prova de plano do ato coator. Como é que eu faço prova de plano do ato coator? Mostrando a notificação do lançamento e a comunicação de que enquanto eu não pagar, não posso lavrar a escritura, ok? O prazo de 120 dias. Ora, o ato é provável. Não, nada disso. É que o ato é provável, não. O ato já foi praticado, sim. E vejamos se eu tenho um prazo de 120 dias. Olhe lá. Não, não é esse.
Em 10 de maio, ele foi ao cartório, o seu cliente, José Carlos. Uma semana após, ele foi notificado. Ora, uma semana após o dia 10 de maio, dá lá pelo dia 17 de maio. Se nós estamos em 20 de maio, evidentemente que não se passaram mais de 120 dias e, portanto, a impetração do mandado de segurança é tempestiva, sim. É tempestiva, sim. Ok? Muito bem. Então, olhe lá. Feito isso, nós já podemos, então, começar a redigir o nosso mandado de segurança. Ok? Senhores, 1h40 para os senhores escreverem o mandado de segurança. Daqui a 1h40 nós voltamos. Então, nos termos do que nós já combinamos, pare o vídeo, redija a peça e depois compare com a minha proposta de solução. Ok? Até mais. Muito bem. Olhe lá. Passado então 1h40, que você deve ter redigido essa peça, essa petição inicial, nós vamos aqui agora dizer da nossa proposta de redação. Olhe lá, excelentíssimo senhor juiz de direito da não sei qual, vara dos feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca de Belo Horizonte. José Carlos, nacionalidade, estado civil, profissão, residente domiciliado na rua, em Belo Horizonte, portador da carteira de identidade número tal, inscrito no CPF sob o número tal, por seu advogado, que receberá intimações na rua tal, número tal, nessa cidade, veio a presença de Vossa Excelência impetrar, com arrimo no inciso 69 do artigo 5º, olhe lá, com arrimo no inciso 69 do artigo 5º da Constituição, no artigo 282 do CPC, no artigo 282 do CPC e artigo 1º e seguintes da Lei 12.016. Impetrar mandado de segurança com pedido de medida liminar em face de ato ilegal do senhor gerente de tributos imobiliários da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a ser notificado na rua tal, em Belo Horizonte, autoridade lotada no município de Belo Horizonte, e o faz nos seguintes termos. Então veja bem, aqui eu estou usando uma nomenclatura genérica. Nada impede que você use outra nomenclatura, por exemplo, no caso que nós temos adotado como sugestão do gerente fiscal, do delegado fiscal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ok? Muito bem, vou narrar os fatos. No município de Belo Horizonte, o impetente celebrou com Carlos José, em 1/1/2014, promessa irrevogável e irretratável de compra e venda de determinado imóvel, localizado naquele município. Acordaram as partes que os tributos e encargos relacionados com a transmissão do imóvel seriam suportados pelo promitente comprador, aqui impetente, a quem caberia ainda providenciar até 30 de maio de 2014 a transferência da propriedade com lavratura da escritura pública de compra e vendas e posterior averbação no segundo cartório de registro de imóveis. Por que eu estou dizendo aqui que a responsabilidade é do promitente comprador? Para dizer da legitimidade dele no ajuizamento do mandado de segurança. Ok? Em 10/5/2014, José Carlos, no primeiro cartório do registro de notas, que é o cartório no qual se lavra a escritura pública de compra e venda, requereu a lavratura da escritura pública. Claro?
Uma semana após, foi notificado do lançamento feito pela Fazenda Pública do município de Belo Horizonte, que dele exigia o pagamento do ITBI, sendo comunicado ainda que não seria possível, nos termos da legislação municipal, lavrar-se a referida escritura enquanto não fosse quitado o tributo lançado. Então, em síntese, são os fatos. Veja que ficaram os fatos um pouco maiores em função de todos os detalhes do próprio enunciado propriamente dito. Ok? Muito bem. Do direito, eu vou dizer da inexistência do fato gerador. Não ocorreu o fato gerador ainda. Conforme se há de demonstrar, a exigência formulada pelo IPTEL é de todo descabida, pois não encontra suporte legal válido. O fato gerador do ITBI está descrito no artigo 35 do CTN. A transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão como definidos na lei civil. Claro? Muito bem. Olhe lá. A situação enquadra-se no inciso 1º, ou seja, transmissão de propriedades de bens imóveis por natureza. O verbo do fato gerador é transmitir. Sobre a transferência de bens imóveis, o Código Civil assim dispõe. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo. Esse título translativo aqui é a escritura pública de compra e vendas, no registro de imóveis. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Você já escutou falar com certeza um adágio popular de que quem compra e não registra não é dono, ok? Muito bem. A simples lavratura de escritura não implica a transmissão do imóvel. O fato da vida não se amolda à hipótese de incidência e, dessa forma, tal fato não é gerador. Do aqui narrado, na hipótese, tem-se que quando do lançamento do ITBI ainda não havia ocorrido o fato gerador, já que o documento cujo registro no competente cartório de imóveis transfere a propriedade, qual seja a escritura pública de compra e venda, ainda nem havia sido lavrado. Inocorrido o fato gerador, a obrigação tributária não nasce e descabido é falar-se em lançamento, restando assim impossível a exigência de crédito tributário. Ok? Muito bem. Disse então que não ocorreu o fato gerador, não tem crédito tributário, você não pode ter notificado para pagar e muito menos exigir o pagamento. Agora, poderia passar pela sua cabeça que o crédito tributário é devido, já que a lei municipal diz que a simples existência de contrato de promessa de compra e venda com cláusula de não se poder arrepender é fato gerador, sim. Então vamos ver o confronto da lei municipal com o CTN. Olhe lá. Caso esse douto juízo não se convença da ilegalidade acima apontada, temos que a lei municipal que cuida do ITBI em Belo Horizonte não poderia definir o fato gerador do ITBI em contrariedade ao que dispõe o CTN. É claro que a lei municipal tem que definir o fato gerador do ITBI, mas não pode contrariar o que dispõe o CTN, sob pena de restar afrontada a Constituição até outro inciso 3º do artigo 146. Olhe lá, que diz o seguinte: é reserva de lei complementar a definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Assim, a definição do fato gerador do ITBI em lei municipal
ao contrariar o disposto no CTN, mostra-se ilegal por ofensa à reserva de lei complementar. Então, o ato de lavrar a escritura de compra e venda de imóvel não constitui fato gerador do ITBI, inexistindo até então o fato gerador, sendo impossível a exigência do respectivo crédito tributário. Então, disse, tanto de um lado pelo do outro. Primeiro, porque não houve ainda a transmissão. Se não houve ainda a transmissão, não há fato gerador do ITBI. E ainda que você imaginasse que o fato gerador pudesse estar definido na lei municipal com base simplesmente na escritura de contrato de promessa de compra e venda, essa disposição na lei municipal contraria o CTN. E essa contrariedade vai de encontro ao previsto no artigo 146 da Constituição, ok? Muito bem. Vou dizer agora dos requisitos para a concessão da medida liminar. A exigência do impetado, embora possa parecer arrimada em legislação municipal vigente, é de todo ilegal, pois falta à legislação municipal competência para definir o fato gerador de imposto previsto na Constituição. Não tendo havido fato gerador, não há como se exigir crédito tributário. Os argumentos são relevantes, pois configuram a ilegalidade e, por via indireta, a ofensa à Constituição. Resta, então, demonstrada a existência do fumus boni iuris. Perigo da demora reside na obrigação contratual imposta ao impetente de fazer lavrar a escritura até 30/5/2014, sob pena de multa a ser paga ao vendedor. Ora, feita então a demonstração do cabimento da medida liminar, passemos agora ao pedido. Pelo exposto, o impetente requer, com arrimo no artigo 7º da Lei 12.016, demonstrada a existência de seus requisitos, a concessão de medida liminar, independentemente da prestação de caução e inaudita altera partes, para determinar ao impetado que se abstenha de exigir do impetente o recolhimento do ITBI como requisito para a lavratura da escritura já noticiada, a notificação da autoridade coatora para que preste as informações cabíveis no prazo legal, seja oficiado o órgão de representação judicial do município de Belo Horizonte do ajuizamento desta ação para, querendo, vir a integrar o feito, a intimação do Ministério Público para que oferte o extrativo parecer, a concessão da segurança para ordenar ao impetado que se abstenha de exigir do impetente o recolhimento do ITBI como requisito para a lavratura da escritura já noticiada. Veja bem, o seu cliente não está se recusando a pagar o ITBI, não. Ele está se recusando a pagar o ITBI como requisito, como condição para lavrar a escritura. Está claro? Muito bem. A condenação do impetado a ressarcir ao impetente as custas processuais iniciais, junto aos documentos, olha lá, instrumento de procuração, cópia do contrato de compra e venda, intimação recebida da Prefeitura de Belo Horizonte. Dá a causa o valor de tanto, pede deferimento, Belo Horizonte e data. Ok? Muito bem, pessoal. Quarta aula prática. Espero que você efetivamente esteja redigindo as peças e depois comparando a sua proposta de redação com a minha. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Se Deus quiser, fiquem com Deus e bons estudos.